Flash no universo cinematográfico da DC. Bichão que volta no tempo, altera a realidade, reseta universos. Mercúrio no universo cinematográfico da Marvel. Imã de pipoco. Não tá justo isso não. Mas e nos quadrinhos? Como é que fica nos quadrinhos? Quem é o mais importante? Quem é o mais rápido? Quem venceria uma luta entre esses dois de verdade? A Marvel e DC já responderam essa última pergunta, ok? Você vai descobrir agora, canonicamente, qual dos dois venceu uma briga valendo tudo. Vamos lá. Inês, espera aqui. Ah, tá vendo? Tá bem rápido. É o que é o vídeo de hoje. Essa batalha é super rápida. Barry Allen foi atingido por um raio e, porra, uma cacetada, um banho de produtos químicos. Acho que o roteirista que criou o Flash preferiu não arriscar e misturou logo dois lances diferentes. Bota dois lances, né? Raio e produto químico. De qualquer forma, agora a gente sabe. Barry Allen estabeleceu uma conexão com uma força cósmica essencial. A força da aceleração, Speed Force. Ele é a própria velocidade encarnada, por assim dizer. Se você transformar a velocidade numa entidade, é o Barry Allen. Já Pietro Maximoff simplesmente nasceu assim. Mercúrio é um mutante com poder específico de correr pra caramba. O bicho corre pra caramba, tipo é um Usain Bolt turbinado, mas bota turbinado nisso. Aí durante um tempo a Marvel até brincou com o fato dele ser mutante ou não. No Semis poderes eram o resultado de um experimento da Hydra. Você se lembra dessa? Então a gente tem, de um lado, um cara ligado a uma energia do multiverso, e do outro lado a gente tem um cara que corre porque corre, e fim de papo. Não tem como competir com um negócio desse. Ou será que tem? Bora descobrir como é que foi esse encontro entre os dois. Mas antes de correr rapidinho pra esse assunto, não esquece, se inscreve no canal. Sabe por quê? Que é esse o canal no YouTube inteiro que vai falar sobre isso com você sempre. Você gosta desse tipo de assunto, então você tem que estar inscrito aqui. Sabe por quê? Se você não tiver inscrito nesse canal, o YouTube vai te bombardear com cortes de podcast. Olha que bacana. Mas corte. É isso que tá virando o YouTube. Então, um pouquinho de cor, né? Um pouquinho de cor de Flash, Mercúrio, Marvel, DC. Um pouquinho pra você vai fazer bem. Então se inscreve aqui. Valeu, tamo junto. Flash vs Mercúrio foi o mais puro suco dos anos 90. Quem viveu essa fase nos quadrinhos sabe como é que foi. Personagens exagerados, né? Vivendo histórias exageradas e vendas exageradas. Marvel e DC estavam, vindo de uma bolha especulativa, era bolha mesmo. O mercado de quadrinhos foi tomado por colecionadores que compravam revistas pra vender mais caro anos depois. Só que é aquilo, se tem muita gente comprando com a mesma ideia, as revistas não vão valorizar. Para uma coleção valer muito, galera, ela tem que ser cara. Marvel e DC venderam muito, cresceram, incharam, saíram gastando, e aí a bolha especulativa estourou. É uma bolha, né? Peita, isso aí é vídeo do Nerd Negócios? Não, calma. É só pra você entender, por isso que eu tô passando pra você. As vendas despencaram, caíram, fundaram mesmo. Marvel e DC ficaram no bico do urubu. Foi nessa época aí que a Marvel saiu vendendo direito de adaptação pra todo mundo, lembra? Pro cinema, pros produtores. Vendeu pra Sony, pra Fox, pra Universal. Era isso ou tinha que fechar as portas? Só que a Marvel e DC tiveram uma outra ideia pra ganhar dinheiro. Bora fazer crossover, collab. Collab, não tem collab de YouTube? Não tem collab de YouTube? Então, tem collab também de editora. E foi muito crossover que rolou nos anos 90. Precisava de cascalho. Te falo pra você, cascalho muda tudo. Pra mim, um sorriso aqui até aqui. Bom, e um desses crossovers foi DC versus Marvel. O conflito do século. Botou com eco aí, editor? Então bota de novo. Vai, DC versus Marvel, o conflito do século. Essa minissérie saiu em 1996 e fez o que nenhuma outra revista fez antes. Colocou todo mundo da Marvel pra sair no tapa contra todo mundo da DC. Que lindo. Mas ali nesse crossover a gente teve ali uns encontros loucos pra caramba. Foi Thanos saindo no braço com o Darkseid. Rapaz, eu lembro direitinho disso. Wolverine enfrentando o Lobo. Esse foi ruim, Deve imaginar qual foi o resultado, mas enfim. O Bane tentando quebrar o Capitão América. Virou bagunça pra caramba. Só que nem todas as lutas foram assim, sem sentido. Foram loucas, né? Que, na boa, quando a gente fala Wolverine versus Lobo, você deve falar, tem cabimento isso? O Lobo tinha que tirar, descascar. É comer que nem coxinha o Wolverine, né? O Lobo faz purê do Wolverine, mas enfim, né? Vamos lá. Mas tinha uma história maior rolando nos bastidores. O lance é que o universo Marvel e o universo DC eram duas entidades conscientes que viviam separados. Um não sabia do outro. Quando um descobriu que o outro existia, o que aconteceu? É treta! Só que, se os dois brigassem, os dois iam morrer. O que as entidades fizeram foi uma aposta. Cada universo escolheu um número X de campeões e esses campeões iam enfrentar os campeões de outro universo, valendo pontos. O universo com mais pontos vencia e o outro universo seria destruído. Simples assim, quem vencer mais, ganha. O que perder, perdeu, né? É tipo Zeno, né? Não gostei, perdeu, apaga o universo inteiro. Sacanagem, né? Foi aí que Mercúrio e Flash se enfrentaram, valendo a existência do universo. Na época, o Wally West que era o Flash, não era o Barry Allen, ok?
Mesmo assim, o Flash estava num patamar muito acima do Mercúrio. Porra, não tinha jeito. Flash é muito acima. O confronto entre os dois não foi nem uma corrida. Foi trocação. Tapa, bifa na cara. Flash e Mercúrio saíram no tapa para decidir que o universo ia vencer. E é interessante que o resultado dessas lutas não foi decidido pela Marvel nem pela DC. Para não dar briga entre as duas editoras, agora vocês vão entender por que eu fico pé da vida com esses resultados, como foi do Wolverine e Lobo, que aliás o Wolverine ganhou, pô, não dá pra entender isso. Mas por quê? Eles colocaram os leitores pra votar. E eleitor o quê? Leitor pra votar. Era o público que ia dizer quem vence quem. E essa é a explicação justamente pra gente ter, por exemplo, o Wolverine vencendo o Lobo. Porra, eu adoro o Wolverine, mas não tem como o Logan deitar o Lobo, não dá. Ah, Pedro, você é fãzoca do Lobo. Sim, eu sou. Eu não vou negar, eu sou muito fã do Lobo. Só que o Lobo é um cara com a força equivalente à do Superman. Ele já macetou o Superman, com um fator de cura muito maior do que o do Wolverine. Então você imagina, pô, se o Superman é um cara de aço, impenetrável, o Lobo, que já macetou ele, e tem um fator de cura, tipo, muito maior do que o do Wolverine, como pode perder? Só que o Wolverine é um personagem muito mais popular, muito mais conhecido. Aí ele ganhou na votação. Eu falo pra vocês, deixar pra vocês votarem, vocês acabam fazendo besteira também. O que é isso? Vocês acham que o Vox Populi sempre manda, sempre resolve? Não, a maioria também pode fazer besteira. E eu não me excluo disso não. Às vezes eu tô junto com a maioria e faço besteira também. Então todos nós somos humanos. Enfim, né, voltando aqui pra Flash e Mercúrio. Era óbvio que ia dar Flash na cabeça. Não só o personagem é muito mais rápido que o Mercúrio, como ele também é muito mais popular. Mercúrio já teve revista própria? Já teve série de TV? Acho que não. Então todo mundo sabia que o Flash ia vencer essa luta. Então o roteirista teve que se virar nos 30 pra fazer essa luta render. Porque senão, tipo, qual a graça, cara? Deixa eu tentar explicar pra vocês. O Flash lutando com o Mercúrio é como o Flash lutando com um cara parado. Aliás, o Mercúrio e eu, pro Flash, é a mesma coisa, a mesma velocidade. Eu tô falando sério, de verdade. Era pro negócio durar uma página, um quadrinho no máximo que ia acontecer. O Flash vence o Mercúrio assim numa fração de segundo. Mas o roteirista Peter David, ele deu um jeitinho. No meio da luta entre o Flash e o Mercúrio, um caminhão-tanque capotou. Houve uma explosão e pessoas inocentes ficaram em perigo. O Flash correu para ajudar essas pessoas e ficou distraído. No que o Flash ficou distraído, o Mercúrio sapecou uma chuva de socos. Foi na trairagem mesmo, tô falando pra você, mas que é isso? Ganharam na trairagem. Foi golpe baixo. O próprio Mercúrio admite que não tem orgulho disso, né? Que ele se aproveitou de um herói que tava salvando pessoas pra conseguir vencer. Saca? Isso é muita falta de sacanagem. Só que o Mercúrio também admite que sentiu prazer nesse esquema, porque ele tava com raiva de ter encontrado alguém mais rápido que ele. Mais rápido é a versão pessimista, né? Muito mais rápido. Mercúrio é sacana, galera. Não vale nada, tô falando pra vocês. Mas, pô, vou culpar o Mercúrio? Vale o universo dele? Ah, não, vai lá, salva, vou esperar. Quer dizer, salva você que depois eu perco e todos os meus... Todo mundo que mora comigo vai morrer. Bom, Flash vai pro chão, mas não é derrotado. Foi erro do Mercúrio. Ele parou de bater. Ele achou que tinha vencido. O Flash se levanta e embolacha o Mercúrio. Nem viu. Nem, tipo, o que aconteceu? Foi vitória pro Flash, foi vitória pro universo DC nessa luta. Então, é canônico. Flash é mais rápido que o Mercúrio, mas o Mercúrio é mais sujo. Agora responde aí, concorda com esse placar? Se discorda, não é possível, só para. Eu não sei porque eu perguntei isso. Eu perguntei, pior que vai ter gente que fala, Pedro, não, Pedro, olha só. Eu vi, Sweet Dreams Are Made Up. Você vai falar dessa música, vai falar do Mercúrio lá da cena dos X-Men. Para com isso, né? Imagina, aquilo que ele fez lá naquele tempo todo, não ia nem ter... O primeiro acorde já tinha acabado a cena toda se fosse o Flash. Mas, de qualquer jeito, comenta aqui embaixo se você concorda, se não concorda, se você gostaria de ver esse encontro no cinema. Seria espetacular, né? Mas... toca aqui, se inscreve, já deixei preparado. Só tocar. Coloca o seu polegar, sua impressão digital aqui, ó. Vai tocar em mim, toca em mim, vai agora. Ah, pronto, maravilha. Obrigado de coração pela sua inscrição. Ativa o sininho, que eu vou voltar em breve com mais vídeo bacana. Valeu, galera. Fui!